tem algumas lideranças de produto, diretores, heads, até, enfim, pessoas CPOs ali, mudando de empresa, indo ser contribuidor individual, exatamente para aprender como é que é gerir produto nessa nova época, com esse monte de ferramentas novas que a gente tem à disposição, né? Então, é um movimento que eu tenho visto algumas pessoas fazerem. Ô, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Produto em Pauta Mentorias, uma série que eu acabei criando com a ideia de trazer pessoas para, né, terem uma mentoria comigo, porque eventualmente a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias pessoas. E hoje eu estou aqui com a Giane, queria dar as boas-vindas para a Giane e queria convidar ela para se apresentar, contar um pouco da sua história, como é que ela se envolveu em produto e trazer para a gente a dúvida. Legal. Obrigada, Joaquim, inicialmente. Eh, Falando um pouquinho da Jeane, tenho minha trajetória 100% focada em produto e tecnologia desde que eu iniciei. Sou engenheira de produção de formação, e já trabalhei em várias indústrias e setores diferentes, mas sempre com foco, em produtos. Atualmente, estou com alguns desafios em pauta e acho que o que vários produteiros vêm enfrentando, que é o desafio da IA num contexto de produto, mas o meu vai além, né? Um contexto de produto e um contexto de se relacionar com o cliente. Então, como a gente transforma a nossa relação hoje com o nosso cliente, que deixa de ser limitada, né, e transacional, e cliques, e por um aplicativo, uma jornada determinística, e passa a ter uma relação mais próxima e mais abrangente. Então, acho que esse é o meu desafio hoje na minha posição. E hoje eu estou como head de produtos numa fintech e o meu time vem trabalhando com diferentes agentes, mas obviamente para a gente ter uma ambição de transformar essa jornada para IA First. Então, é essa pauta e como a gente equilibra os pratos de aplicar no processo de produto cada vez mais as ferramentas de IA. Obviamente, a gente ganha qualidade com isso, mas ao mesmo tempo a gente perde um pouco de personalidade. Então, qual é esse trade-off? Como a gente e onde a gente deve realmente apostar e usar isso? Qual o tempo que a gente deve dedicar, porque a gente passa a ter uma prioridade em relação a isso. Então, eu, enquanto gestora também de PMs aqui, qual que é o que eu vou cobrar dos meus PMs em relação a essa transformação deles mesmo também, e como a gente realmente aplica isso para o nosso cliente. Então, é o mesmo desafio que a gente está tendo aqui de aprender, é o mesmo que o cliente ainda não tem um costume e uma familiaridade, e até eu digo, né, uma confiança de ter esse novo formato de relação. Então, como que transforma isso? Se realmente é o tempo, uma doutrina, ou se não, né? Vai ser eu digo que a gente vai realmente ter que colocar, vai ser um desafio de colocar algumas coisas só específicas para o conversacional para ir realmente conduzindo para esse novo formato de relação. E se não vai ser isso? Então, acho que são todas essas perguntas que a gente tem uma ansiedade de serem respondidas e a gente está descobrindo como responder elas. Não, muito legal. São várias perguntas aí, né, nessa sua fala. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todas, mas enfim, começar de uma que me chamou a atenção hoje você está liderando pessoas PMs, né? Ou você lidera design também, engenharia, PMs. Hoje PMs. PMs, tá. Uhum. E quando você fala de usar IA no dia a dia do trabalho, você está falando especificamente do PM, né, das pessoas PMs, ou você está falando
do time como um todo, designers também, pessoal de engenharia, e qual que é o teu nível de influência também nisso, né? Do time como um todo aqui. Então, acho que o desafio, a gente tem uma ambição de chegar num desafio que a gente conecte o que os PMs fazem muito mais rápido e fácil com o que os desenvolvedores vão desenvolver. Então, toda essa camada de comunicação que a gente sabe que tem muitas fricções, né? Como que a gente elimina isso para a gente ganhar qualidade? É, esse é um bom ponto. E o teu time, enfim, pessoas PMs, designers e engenheiras, já estão usando IA no dia a dia ou estão um pouco Sim. refratárias? Como é que está sendo esse uso da IA no dia a dia? Sim, a gente usa bastante, várias vezes no dia. Acho que tem um desafio, uma ansiedade, que cada hora é uma ferramenta nova, e aí você tem que também se policiar de não ficar numa grande exploração por ferramentas e realmente aplicar para resolver uma dor sua. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui também. E a gente está numa etapa agora que eu estou desenhando, é como que a gente refaz todos os processos que a gente tem aqui, desde o Discovery, escrita de PRD, a gente está colocando uma iniciativa que é escrever um one-page antes de qualquer coisa. Então, como que a gente refaz tudo isso usando a IA e já conectando para ir para um desenvolvimento muito mais fluido, né? Fazer markdown. Então, é esse nível aqui que a gente tá seguindo. Ah, legal, legal. Eu acho que é bem por aí mesmo, acho que é bem nesse caminho que você falou. A IA, ela ajuda a tirar uma boa parte do trabalho operacional, e aí quando eu falo trabalho operacional, pensando, né, pessoas de produto, pessoas de design, pessoas de engenharia, tem muito trabalho que é um trabalho operacional ali, né, pessoas de produto, né, arrumando dados, né, depois de fazer as entrevistas, fazendo análise das entrevistas ali que faz com, né, com as usuárias e tal. Todo esse trabalho ali, ele pode ficar a cargo da IA. Mesma coisa designers, né? A parte de design mesmo, mais fino e tal, né? Pode usar a IA para explorar várias opções, análise também, né? De comportamento, análise de uso, ver vídeos, né? De utilização gravados ali, tirar insights a partir dos vídeos. Tudo isso a IA consegue fazer com muito mais eficiência, né? E a mesma coisa vale para as pessoas engenheiras também, né? Escrever código, a IA está escrevendo código cada vez melhor, né? Ainda não está a 100%, ainda faz muita besteira, mas está escrevendo cada vez melhor. A qualidade do código também está cada vez melhor. E aí, o que, que acontece? A partir do momento que a gente tira, né, começa a tirar parte desse trabalho mais operacional, sobra o trabalho de senso crítico mesmo, né? De tomada de decisão. Eu acho que esse é um ponto, né, que a gente, como liderança de produto, liderança de tecnologia, enfim, liderança de design, tem que começar a puxar as pessoas para olhar mais para essa capacidade de tomada de decisão, né, de olhar o que está saindo da IA com senso crítico e ver o que realmente faz sentido para o produto, com aquilo que a gente conhece do produto, que vai além, né, dos dados, né, porque os dados trazem uma boa parte da informação, mas tem uma parte da informação que vem ali do teu conhecimento da usuária, daquela conversa olho no olho que você tem com a usuária. Isso não substitui, a IA não está substituindo essa conversa. Né? Ela ainda tem que acontecer, a pessoa de produto tem que ir lá e tem que conversar com o usuário, olho no olho. Né? Porque o que acontece? Nessa conversa com a usuária, mais até do que está sendo falado, tem todas as reações, tem todo o comportamento ali, né? Que isso é captado numa conversa ou presencial ou por vídeo, assim por diante. Então, o que eu tenho recomendado de forma geral, né, e o que eu tenho aplicado também, né, com as minhas clientes poxa, o operacional está sendo cada vez mais puxado, né, para a IA e a gente tem que fazer um esforço consciente para isso acontecer. Legal que você falou que o teu time já está fazendo isso. Tem alguns lugares em que os times ainda são um pouco refratários, principalmente o pessoal de engenharia falando, pô, mas esse código não é bom ainda, não escala, não serve para colocar em produção, sabe, coisas desse tipo. Então aí tem outras barreiras para gente passar, mas como você disse, que o teu time já está adotando, já é um sinal bastante positivo. Mas como essas tarefas mais operacionais estão saindo, o que a gente na liderança tem que puxar é as pessoas para legal. Agora que você está botando essas coisas mais
né, para IA fazer, qual que é o teu papel, né? Qual que é a tua função agora? É ter esse senso crítico de olhar o que está acontecendo e tomar decisões em cima disso. Qual é o próximo experimento que vai fazer? Você pode até pedir para a IA te sugerir, mas quem tem que tomar as decisões é você, né? Você como pessoa PM, você como pessoa designer, como pessoa engenheira. Engenharia tem preocupações de arquitetura, que decisões arquiteturais eu vou colocar? Poxa, né? IA escreve o código, mas pensando nas integrações que vão ser feitas na arquitetura, pensando, poxa, eu estou aqui numa fintech, nessa fintech eu já tenho X mil clientes ou X milhões de clientes, não sei quantos clientes vocês têm. A gente tem aqui, sei lá, dezenas, centenas de milhares de clientes. Poxa, eu preciso criar algo que escale. Qual é a arquitetura que eu vou desenhar? Eu posso até, a IA pode até me ajudar, mas a decisão final e a responsabilidade pela arquitetura é da pessoa engenheira. Então, é pensar muito nisso. As decisões são das pessoas, né? A IA ajuda até a tomar as decisões, a trazer os dados, mas as decisões e um ponto importante, e a responsabilidade pelas decisões são das pessoas, né? Não, 100%, assim, é um ponto que você trouxe, né? Acho que ela traz mais informações e velocidade para você conseguir tomar uma boa decisão, assim. Algumas hipóteses ela consegue até muitas vezes eliminar. O único risco é se a gente não tiver ainda muito esse contexto do negócio e do nosso cliente, tem essa dificuldade de a gente fazer tudo muito igual, né? E eu acho que tem uma outra vantagem, que daí entra naquela escalar pesquisas sintéticas. Isso eu acho que tem uma grande, é uma linha tênue da gente talvez não fazer bem feito e tudo ficar uma mesma, o mesmo tipo de pesquisa. Então acho que esse eu vejo um ponto de risco aqui pensando em qualidade e a gente não trazer um nível de personalização olhando especificamente para o usuário. E ainda nesse tema de pesquisa, né? Hoje, como o meu produto é conversacional, então o que, que quer dizer isso, né? Eu tenho muita informação do meu cliente ali, do que ele tá, se ele tá satisfeito, se ele tá bravo, se ele não tá, se ele quer uma outra coisa, se ele não quer. Então, as minhas hipóteses, elas são muito mais fáceis de serem determinadas. Então, eu consigo olhar para o meu funil e ver onde está tendo problema e se ele quer pagar no Pix ou ele quer pagar no boleto, ou se ele quer pagar de outra forma, ou se ele quer pagar em. Então, isso me facilita muito para saber quais são os próximos passos, assim. E eu consigo fazer isso, nem preciso fazer uma pesquisa com o cliente, obviamente, sempre é importante ter uma validação e a gente faz experimentos para isso, mas como a gente tem aqui é rápido alguns certos níveis de desenvolvimento, se é uma mudança de prompt, a gente consegue fazer um experimento e validar já real, talvez é muito mais rápido do que eu colocar uma pesquisa para rodar com o cliente. Então, acho que essa é uma vantagem que a gente tem aqui. E isso a gente está conseguindo fazer, que a gente chama de evals, né? Human in the Loop. Então, a gente avalia, lista as hipóteses, coloca a hipótese para rodar e vai seguindo esse plano. Isso está acontecendo interessante. A gente tem inúmeras hipóteses de experimentos aqui que a gente já quer fazer, analisando aí em questão de 4 horas todas as conversas que a gente tem. Legal, que legal. É que vocês têm um volume de dados razoável, né? Imagino. Sim, depende do assistente, né? Hoje a gente tem alguns tipos de assistente, cada um tem um objetivo. Tem uns que a gente tem milhões de conversas, outros ainda a gente está iniciando, então é muito dado, assim, para deixar jogado fora, né? Legal. E aí você falou, a outra pergunta estava exatamente relacionada ao uso da IA para deixar o produto mais inteligente, especificamente, né? Fazer esses assistentes, como você falou, né? Enfim, chatbots ali. É nessa linha a tua pergunta? Exato. Quanto você vai querer falar com o assistente para fazer tudo para você, ou se você vai querer continuar ali fazendo as suas funções no aplicativo. Vou dar um exemplo um caso real, assim. Todo mundo está colocando Pix por voz ou Pix por conversacional. Itaú tem isso, vários bancos têm isso.
os clientes vão querer isso ou não vão querer, né? Porque você pode ir lá também entrar em acho, 4, 5 cliques e você fez um Pix. Então, qual que vai ser essa linha dessa mudança de relação? Então, acho que é nesse contexto, por si só, menos do que um atendimento, tirar dúvida, mas um transacional, ou te dar insight, ou você perguntar se que eu tenho é, um valor para investir, se faz sentido diante do meu histórico. Então, como traz mais personalização e inteligência realmente para direcionamento? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque, assim, eu acho que nem tudo demanda uma interface conversacional, né? Assim, tive casos de cliente minha que implementou um sistema de relatórios ali e colocou uma interface conversacional para gerar relatórios, sistema interno, enfim. E aí, assim, quando lançou internamente, maior sucesso, todo mundo achou sensacional, usaram pra caramba. Depois de, sei lá, 3, 4 dias, o uso começou a cair enormemente, porque, enfim, primeiro que é impreciso, né? O conversacional ele carrega um tanto de imprecisão e interpretação ali, né? É uma solução probabilística, né? Não é uma solução determinística. E como qualquer solução probabilística, tem probabilidades, né, de dar um determinado resultado. É a mesma coisa, assim, você que trabalha em banco sabe muito bem. É uma loucura você pensar numa solução probabilística para consulta de saldo. Você não quer saber com 90% de certeza que o teu saldo é R$ 1.000. Você quer ter 100% de certeza que teu saldo é R$ 1.000, né? Por outro lado, recomendações de investimento, aí é uma solução probabilística. Olha, pessoas com teu perfil, né, com teu perfil de uso de cartão de crédito, mais de entrada de receita, normalmente investem nesse tipo aqui. Aí faz sentido uma solução probabilística. E mesmo quando a gente pensa numa solução probabilística, não necessariamente a interface precisa ser conversacional, né? As recomendações que a gente recebe Netflix, enfim, Amazon Prime, assim por diante, são probabilísticas, mas não é uma solução conversacional. A solução conversacional, se a gente for pensar, é uma interface, né? É uma maneira da gente interagir com a máquina. Uma maneira da gente interagir com a máquina é através de conversa, mas ela é imprecisa, ela é probabilística. Existem outras maneiras da gente se relacionar com a máquina, que são muito mais determinísticas. Os cliques, o botão, segura, arrasta, etc. Né? E aí a gente tem que tomar uma decisão. E essa é uma decisão que passa, né, por produto e passa por design também. Design também, eu não sei se vocês têm aí pessoas de design, mas design também é responsável por esse tipo de... Poxa, aqui faz sentido uma interface conversacional. Aqui não. Aqui, apesar do produto ser um produto de IA, probabilístico, mas a interface faz mais sentido ser uma interface determinística, né? Uma interface mais tradicional. Então, acho que é caso a caso que a gente tem que tomar essas decisões, né? Pix é o exemplo típico. Poxa, é, faz sentido fazer conversacional? Não sei, é uma coisa tão determinística. Poxa, eu vou mandar, sei lá, R$ 100 para a Giane, eu vou mandar R$ 100 para a Giane. Qual que é o Pix dela? É o CPF. Pronto, acabou. Assim, é muito determinístico para a gente complicar com uma interface conversacional, né? Eu entendo que assim que brasileiro de forma geral adora mandar áudio no WhatsApp, né? Então, assim, vale teste, né? Como tudo em produto, vale teste, né? Enfim, de um teste passado que eu tenho, dessa cliente minha, que foi implementar uma interface conversacional para gerar relatórios, rapidamente eles fizeram um rollback ali, deprecaram e continuaram com a interface mais determinística, porque é o que fazia mais sentido. Mas aqui, de novo, acho que faz sentido testar e ver a adoção, enfim, o clássico, o playbook básico de gestão de produtos, né? E acho que esse vai ser uma grande descoberta. Acho que depende, obviamente, do caso de uso e também do perfil do cliente, né? Porque se é um cliente que ele tem menos conhecimento, ele não tem aí um incentivo a essa busca, você trazer já algo que vai trazer uma segurança para ele, né? Muito nesse intuito de trazer uma segurança, direcionar, trazer contexto, talvez comece a fazer sentido para esse lado também, mesmo que seja determinístico. Então, acho que
É isso, acho que é uma grande exploração, mas se a gente for olhar para o contexto de banco, a maioria das questões são determinísticas, né? Então, a gente está num contexto bem direcionado ali do que são os job to be done Exato. que a gente tem que ser feito. Eu acho que nenhum cliente de banco quer que o seu saldo e seu extrato seja probabilístico, jamais, né? Pois é, pois é. Muito bom. E que mais? Enfim, não me lembro se tinha mais outros temas que você queria abordar. Não, acho que são esses dois grandes temas mesmo. Um, a relação com todo esse framework de produto, né, que existe já hoje, o quanto que ele começa a mudar diante do ferramental e, quais cuidados a gente tem que tomar, que a gente já falou um pouquinho. E o segundo é isso, a relação do cliente mesmo diante de um contexto que a gente vê em alguns contextos sendo evoluídos e mudados, né? Legal, legal. De volta na primeira pergunta, você também está experimentando com essas ferramentas de IA aí? Boa, boa. Não, é fundamental, porque enfim, acho que um ponto importante, né? Enfim, apesar da gente estar na liderança, em tese estar um pouco afastado do hands-on ali de gestão de produtos, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, da chegada das ferramentas de IA, ele é tão transformacional, né? Assim, tá transformando tanto a forma de trabalhar que eu acho que a gente tem que voltar a botar a mão na massa, né? A gente, como líder, tem que voltar a botar a mão na massa. Nem que seja um pedaço pequeno do produto ali, mas acho que a gente tem que voltar a gerir um pedaço pequeno do produto, até para a gente entender o que está mudando, né, na nossa rotina, da nossa profissão, da nossa função, né? Inclusive, em alguns lugares lá fora, e eu já vi pessoas aqui no Brasil também fazendo isso, tem algumas lideranças de produto, diretores, heads, até, enfim, pessoas CPOs ali, mudando de empresa, indo ser contribuidor individual, exatamente para aprender como é que é gerir produto nessa nova época, com esse monte de ferramentas novas que a gente tem à disposição, né? Então, é um movimento que eu tenho visto algumas pessoas fazerem. Não sei se é necessário todas as lideranças fazerem isso, mas a liderança tem que, de alguma forma, voltar a botar a mão na massa, até para entender, né, o poder dessas ferramentas, criar um pouco de exemplo também, citar exemplo, acho que é importante, mas para entender, né, até onde vão essas ferramentas, né, não ficar só no eu ouvi, a pessoa do meu time fez e tal, né, eu li, eu vi uma demo, não, vai lá e põe a mão na massa, coloca em prática isso, porque acho que nos dá, né, uma posição melhor até de fala e de escuta, né, junto com o time. Ah, não, 300% alinhada com você. Tava num evento semana passada com só pessoas sêniores e era exatamente isso, né? O que eles falaram. As pessoas super sêniores estão tendo que voltar a ser, não gosto de usar esse termo, mas foi o que falaram, porque não concordo muito, mas voltaram a ser estagiários, em que tiveram que aprender do zero mesmo, ser direcionado e não é um estagiário, é um analista ali que vai ter que aprender, vai ter que descobrir, vai ter que colocar a mão na massa, não vai saber nada, não sabe direcionar ainda. Então, é um pouco do que estão falando, e é uma verdade, né? Eu me sinto assim, meu chefe tem certeza que também, a gente troca sempre, a gente todo mundo, não sabemos, então tá, vamos fazer junto? Vamos. E daí vai tendo troca, né? É isso aí mesmo. É a gente fazer, experimentar, compartilhar dentro da empresa, compartilhar até fora da empresa, o que der para compartilhar fora da empresa, mas eu acho que esse é o momento em que a gente, como comunidade de produto e de desenvolvimento de produto, pessoal de engenharia, produto, design, tem que compartilhar e compartilhar mesmo fora da empresa. Ó, eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu muito errado. Acho que tem que compartilhar exatamente para a gente. A gente está escrevendo essa história agora, né? Estamos escrevendo no momento em que estamos fazendo. Então, acho que quanto mais a gente compartilhar, melhor para a gente aprender com os acertos e erros de todo mundo. Boa.
Muito legal. Poxa, Jane, super, super obrigado aí pela conversa. Espero que tenha sido útil. Não sei se tem mais alguma pergunta ou mais algum comentário final que você queira fazer. Não, acho que era isso, Joca. Obrigada a você pelo tempo aí, pela troca. Foi ótimo. Muito bom. Super obrigado, Jane. E obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que tenha sido útil aí a conversa para você. E se você também quiser participar, enfim, é só procurar o link ali. Eu posto de vez em quando os links, aí você agenda e a gente bate esse papo aqui, que fica gravado para ser útil para outras pessoas também. Muito obrigado por assistir a gente. Obrigada, gente.